Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2016. Você vê aí imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 4 que o poder público deve cortar os salários de servidores em greve. A sentença tem repercussão geral e obriga todos os tribunais do país a adotarem esse entendimento. Não poderá haver o corte nos casos em que a greve for provocada por conduta ilegal do órgão público, como, por exemplo, atraso no pagamento dos salários. O julgamento estava suspenso desde 2015. Perguntamos então, você acha certa essa decisão? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Números alarmantes mostram que falhas em atendimentos médicos matam mais do que o câncer no Brasil. Problemas vão desde erro de dosagem ou de aplicação de medicamentos até uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. Justiça do Paraná determina a reintegração de posse de 25 escolas ocupadas em Curitiba. E há uma semana do Enem, estudantes inventam maneiras para entrar na faculdade. Os alunos estão atrás dos professores youtubers e também dos aplicativos de celular. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso canal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Essa segunda edição do Link Record News começa com informações da Justiça do Paraná, que determinou a reintegração de posse de 25 escolas estaduais de Curitiba que estão ocupadas. Pois é, a liminar foi concedida a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Na delegacia, o menino mais novo chorou ao ouvir a mãe por telefone. Mamãe não come, mamãe não bebe. Eu tô ruim, eu não tô aguentando nem. Eu pego e sai junto comigo, As duas crianças, tio e sobrinho de 10 e 9 anos de idade, vieram parar em São Paulo depois que fugiram de casa na noite de terça-feira. Os meninos moram em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Nestas imagens, o mais velho aparece em frente ao terminal de ônibus de Vitória da Conquista e está com a mochila nas costas. No canto esquerdo dá para ver o outro, de 9 anos, segurando uma bicicleta. Eles estavam pedindo dinheiro para taxistas. Não conseguiram, mas foi exatamente no terminal que eles conheceram o homem que se ofereceu para trazer os dois para a capital paulista. O suspeito também aparece no vídeo. Ele se aproxima da cabine e parece pegar algo das mãos do atendente. Esta outra câmera também gravou tio e sobrinho saindo do local. Depois dessas imagens, os dois garotos e o suspeito viajaram mais de 1.400 quilômetros. As crianças chegaram em São Paulo de carona em um caminhão, mas antes de embarcar, ainda na Bahia, os meninos tiveram que dizer aos caminhoneiros que eram filhos do suspeito. Já aqui na capital paulista, foram obrigados a vender balas no semáforo e logo depois foram abandonados em uma estação do metrô. O próprio menino de 9 anos contou como foi a promessa feita pelo suspeito, de que os dois virariam atores de novela. Que a gente ia ficar famoso. Aí, quando nós chegou aqui, ele falou pra gente vir nas balas, pra gente arrecadar o dinheiro pra gente ir. Aí, quando a gente chegou lá, aí ele mandou a gente vender. Quando a gente foi ver, a gente achou ele pela primeira vez. Aí, quando nós voltou, ele sumiu. E foi no meio do metrô lotado que esta moça percebeu que as duas crianças estavam sozinhas. O Liane voltava de uma entrevista de emprego e decidiu parar. Por que você prestou atenção nesses dois meninos? Porque eu tenho 2 filhos e, na hora, eu vi meus filhos ali naquela situação. Conversando com os meninos, desconfiou de algo estranho. Eles disseram que encontrariam um tio na Praça da Sé. Ela foi até lá e decidiu avisar a Guarda Metropolitana. Contou a história, os policiais conversaram com os garotos, perceberam que realmente tinha alguma coisa errada, como eles falaram que era da Bahia. Já fizeram uma rápida pesquisa na internet ali para se encontrar alguma coisa e encontraram uma ocorrência de desaparecidos em Vitória da Conquista. Os meninos foram levados para a delegacia e confirmaram que haviam fugido de casa. Este casal é amigo da família das crianças e mora em São Paulo. Por causa da distância, foram os primeiros conhecidos dos meninos que chegaram à delegacia. Contaram para os conselheiros que estava sendo bastante judiado pela parte da mãe, que estava sendo apanhado de mangueira e que fugiram.
Apesar desse relato, os conselheiros tutelares de São Paulo disseram que nenhum dos meninos tem marcas de agressão. O pai de um dos menores virá a São Paulo para buscar as crianças. Quando a gente chegou, a gente já abraçou eles, tiramos fotos, nosso coração disparou. Os garotos passaram por exame de corpo de delito durante a madrugada. A Uliane, que tinha apenas uma passagem para o transporte público e mesmo assim desceu em outra estação só para ajudar os meninos, ficou na delegacia até o fim da noite. Mas feliz por saber que os dois vão voltar para casa. Foi Deus mesmo, porque eu poderia muito bem nem ter dado bola, porque, tipo assim, só tinha condução pro trem. Aí eu não podia como sair, entendeu? E eu mesmo assim saí. Então é Deus, e pra quem me conhece, né, sabe quanto eu sou bondosa, enquanto eu ajudo as pessoas. E isso ficou marcado muito. Eu tô até segurando o choro para não chorar. Mas eu tô muito feliz, eu tô realizada. Independente, se eu não conseguir um emprego, mas essa noite valeu a pena. Tomara que consiga, merece, né? Que bom que ela foi sensível a essa realidade. Bom, na verdade, o que você viu então foi a história de duas crianças que, enganadas por um falso agente, viajaram sozinhas da Bahia para São Paulo e acabou nessa situação de maus tratos e também de abandono, como você viu, mas felizmente já vão voltar para a família, já está tudo certo. Serve apenas de alerta para a gente reparar como é que os pais estão identificando o tratamento com os filhos. Porque para essas duas crianças serem enganadas dessa forma, foi falta de alerta dos pais. Então fique atento aos relacionamentos das crianças para que não aconteça isso também com seus filhos. Serve aí para que todo mundo preste atenção. Pois é, agora sim a gente vai mostrar a reportagem da Justiça do Paraná que determinou a reintegração de posse de 25 escolas estaduais de Curitiba que estão ocupadas. De acordo com a juíza responsável, a decisão foi tomada para garantir o restabelecimento do direito à educação, ao trabalho e à proteção da criança e do adolescente. O pedido foi feito pelo governo estadual. O poder público alegou que, além dos riscos aos quais os adolescentes estão submetidos, há também a proibição da entrada de professores e funcionários que não podem trabalhar devido às manifestações. A juíza pediu que as escolas sejam desocupadas de forma voluntária. Porém, caso isso não aconteça, ela determinou uma multa diária de R$10 mil e afirmou que será solicitado o reforço da Polícia Militar para cumprir a reintegração de posse. Entre as instituições que devem ser desocupadas estão o Colégio Estadual do Paraná, que é a maior escola pública do estado, e o Colégio Santa Felicidade, onde o adolescente Lucas Araújo Lopes foi morto por um colega após uma discussão. E hoje pela manhã, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Apucarana, no norte do Paraná, também determinou a desocupação imediata de 7 colégios estaduais. Ele solicita que os alunos deixem as instituições de forma voluntária dentro de 24 horas. Os presidentes da República, Michel Temer, do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, ambos do PMDB, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniram no Palácio de Itamaraty na manhã de hoje. Uma reunião para discutir a segurança pública no país. Pois é, essa reunião é o primeiro encontro entre Carmen Lúcia e Renan Calheiros, depois das críticas públicas que os dois trocaram ao longo desta semana, após uma operação da Polícia Federal que prendeu integrantes da Polícia do Senado. Operação é essa que foi suspensa pelo ministro Teori Zavascki. O presidente Michel Temer se recusou a comentar a crise institucional deflagrada pelas trocas de farpas públicas entre Carmen e Renan. Temer foi perguntado se o encontro seria o primeiro passo para tentar, então, de alguma forma, diminuir essa turbulência iniciada com as acusações públicas. Para os repórteres, Temer respondeu que hoje vão, então, todos eles começar a resolver a crise da segurança pública. E no ano passado, cerca de 160 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil, uma pessoa, portanto, a cada 9 minutos. No total, 58.383 pessoas foram mortas violentamente e intencionalmente no país, uma queda de 1,2% em relação a 2014. Marcela, dados preocupantes que são da segurança pública. Já o número de pessoas mortas por policiais aumentou 6,3%. O Rio Grande do Norte teve o maior aumento de casos no período. De janeiro de 2011 até dezembro de 2015, 278.839 pessoas foram mortas no país. Número maior do que o de mortos na Guerra da Síria, por exemplo, onde 256.124 morreram no mesmo período.
E o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 4 que os órgãos públicos podem cortar o salário dos servidores em greve desde o início da paralisação. O corte só não poderá acontecer quando o órgão público cometer alguma ilegalidade, como, por exemplo, o atraso dos salários. A decisão abre jurisprudência e tem que ser aplicada em todos os questionamentos judiciais no país. O movimento sindical afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir ao poder público cortar os salários de servidores em greve não vai impedir que continuem em protesto contra medidas do governo Michel Temer, que considerem prejudiciais aos trabalhadores. Inclusive, está marcada para o próximo dia 11 paralisações de diversas categorias. Isso faz parte de uma estratégia das organizações dos trabalhadores para mobilizar uma greve geral no país. Com base nessas informações, fazemos agora a pergunta da enquete do dia para você. Você concorda com essa decisão, então, de que funcionários públicos podem ter cortes nos salários se fizerem greve? Pois é, para votar nas nossas redes sociais é só entrar no Twitter, no Facebook da Record News, comentar, participar, usando sempre a hashtag Link Record News, ou também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui embaixo, ó, é o 11 95307 1851. Enquanto você participa, a gente segue aqui com outros destaques. A obesidade infantil é um problema de saúde pública no Brasil. Atinge 15% das crianças com idade entre 5 e 9 anos. E a vilã dessa estatística é a má alimentação. Marcela, e para tentar mudar os hábitos, um grupo multidisciplinar ajuda crianças obesas a emagrecer. E o sucesso do trabalho depende muito da participação da família. É o que você vai ver na reportagem de Samara Bastos. Vaidosa, Camila vive na frente do espelho. Gosto de arrumar o cabelo, passar batom, perfume, vestir roupas da moda. Mas nem sempre foi assim. Aos 9 anos, a menina começou a ganhar peso e a se isolar com vergonha do corpo. Não queria vestir algum tipo de roupa para ir para a piscina. Como ela faz natação, ela já estava com vergonha. Ela usava biquíni, aí pediu para colocar maiô, não queria mais usar biquíni, porque ficava envergonhada de falarem, né, que ela tá barriguda, que ela tava gorda. Na escola, outro drama. Tem algumas pessoas da sala que ficavam me chamando de gorda e sempre zoavam. 2 anos depois, aos 11, Camila estava 6 quilos acima do peso limite. Já era uma menina com sobrepeso, segundo os médicos. Ela começou a sentir falta de ar, como a gente mora em ladeira, né? Eu não se preocupava muito no começo, eu achei que era cansaço de estar andando da escola para casa e subir ladeira. Aí, só que não, ela sempre estava reclamando que estava sentindo dor. E cansaço. Chegava em casa muito cansada. Aí procurei o posto, pedi uma consulta com o pediatra. E o pediatra examinou ela tudo direitinho e falou que ela estava no sobrepeso. A obesidade infantil atinge 15% das crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos. E 1 em cada 3 pequenos está com sobrepeso. E os índices preocupam os especialistas. Afinal, o excesso de gordura geralmente vem acompanhado por doenças, entre elas diabetes e colesterol. Uma criança sobrepeso vai ser um adulto que vai ter doenças crônicas. Isso é certeza. Até o câncer tem uma relação muito grande com a obesidade. As pessoas que são obesas, elas têm uma chance maior a desenvolver células cancerígenas. Camila entrou para esta estatística. Ela também foi diagnosticada com pré-diabetes. Perdi noção, né? Eu falei assim, que eu já sabia que era grave, né? Se a gente não cuida, vira uma diabetes. Então, não queria ver minha filha usando uma insulina todos os dias. A determinação para mudar o estilo de vida começou neste grupo, formado por médicos, psicóloga e nutricionista desta unidade básica de saúde do Jardim Ângela, uma comunidade carente da Zona Sul de São Paulo. Aqui, o serviço de saúde vai além de tratar a doença. Não saberia como fazer sozinha. Tinha que ter uma ajuda da nutricionista mesmo. Porque assim, em casa a gente não sabe como comprar as coisas.
Em cada consulta, as crianças são pesadas, medidas e orientadas a fazer exercícios e a se alimentar de forma mais saudável. A gente trabalha com a prevenção de doenças crônicas, principalmente, né? O trabalho que eu desenvolvo aqui juntamente com a psicóloga é na prevenção da obesidade. A Nicole está no grupo há 2 meses. Já perdeu 3 quilos e equilibrou o nível de colesterol, que estava bem acima do limite. Ela sabe que ela tem que comer as coisas saudáveis para ser uma adulta com mais perspectiva de vida, né? Porque se viver desse jeito, comendo só besteira, se torna uma criança, uma obesa, e devido ao colesterol não vai ter muita vida pela frente. Segundo especialistas, a má alimentação é responsável por quase 100% dos casos de obesidade infantil. E com a correria do dia a dia, muitos pais fazem opção pelas comidas prontas, as enlatadas. Mas para mudar esse hábito e ajudar as crianças a perder peso, a nutricionista ensina receitas fáceis, práticas e saborosas para serem incorporadas no dia a dia. O desafio, segundo a nutricionista, é pensar em um cardápio atraente e convencer os pais a também mudarem os hábitos. A gente tenta envolver o máximo que pode a família, porque criança não vai ao mercado sozinha, criança não é responsável pela entrada dos alimentos em casa. Então eu tento fazer um cardápio para eles dentro da realidade que eles têm. Cristiane aproveita cada aula e o resultado está na balança. Em poucos meses, a menina já perdeu 4 quilos e saiu do risco de desenvolver o diabetes. Ela sabe que a saúde da filha depende do esforço de toda a família. Não quero passar por isso de novo. Quero que ela continue e assim, eu vou sempre fazer de tudo para ela não sair da alimentação saudável, né? Com tanta determinação, subir e descer a ladeira de casa hoje é tarefa simples para Camila. Eu vou querer manter. Comer errado nunca mais? Não, porque se eu for comer errado, eu vou virar aquela mesma pessoa que eu era antes. E no próximo bloco você vai ver que inflação do aluguel acumula avanço de 8,78% em 12 meses até outubro. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Dá só uma olhada. Oi, pessoal da Record News. Nós somos a Companhia dos Tolos. A gente queria convidar todos vocês para assistir a nossa peça que se chama Mais um Hamlet, que vai ficar em cartaz no Teatro Pequeno, do dia 2 ao 23 de novembro. Sempre às quartas-feiras. Às 21 horas. Olá pessoal, quem fala aqui é o Anidelli do Teatro Mágico. Eu quero mandar um abraço primeiramente para todos que estão assistindo o Link Record News. Pois é, quero convidá-los também para a nossa agenda da turnê Ale Ramp. Dia 28, sexta-feira, na área de eventos do Shopping Vila Velha e dia 29, sábado, no Tropical Butantã, aqui em São Paulo. A gente se encontra por lá. Três horas e 23 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com eleições 2016. Está chegando, hein? Está chegando já neste domingo e o Ibope, inclusive, divulgou uma nova pesquisa para a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança. Crivella tinha 46% na pesquisa anterior e manteve o índice. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 29% e também manteve o mesmo percentual. Brancos e nulos eram 21% e agora somam 22%. Não sabem, eram 4% e agora são 3%. Pelos votos válidos, quando se excluem brancos, nulos e indecisos, Marcelo Crivella tinha 61% e permanece com 61%. Freixo também manteve os mesmos 39% da pesquisa anterior.
O Ibope ouviu 1.204 eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E neste domingo você está convidado a acompanhar a nossa cobertura do segundo turno das eleições municipais. A partir das 8 horas da manhã, nossa equipe vai mostrar ao vivo toda a movimentação no dia do voto nas principais cidades do país. E às 4h30 da tarde você acompanha um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Irlando Beirão e convidados. É o Voto na Record News. Eles vão fazer análise dos resultados da pesquisa de boca de urna e da apuração oficial e mostrar também como vai ficar o cenário político no Brasil depois dessas eleições municipais. Então, encontro marcado em domingo, a partir das 8 horas da manhã. Cobertura especial das eleições aqui na Record News. Mudando de assunto, a inadimplência no comércio bateu um novo recorde no mês passado e foi de quase 6%, o maior desde 2011. Marcela, uma pesquisa revelou que 1/3 dos consumidores endividados compra por impulso ou não controla os gastos. 4 em cada 10 pessoas se veem em situação parecida. Vai olhando, vendo as vitrines, daí você acaba sempre tendo um impulso e acaba comprando. É o que diz um levantamento realizado por uma empresa que analisa o crédito do brasileiro. E engana-se quem pensa que a mulher compra mais por impulso que o homem. Nos nossos estudos é demonstrado que isso é muito equilibrado hoje. As mulheres consomem mais itens de beleza, moda e os homens caem nos eletrônicos. É um dado preocupante porque revela um número muito grande de brasileiros que compram, vamos chamar assim, sem pensar. É tanta coisa bonita, tanto estímulo para comprar, que quando você vê já está com a sacola na mão. Mulher quer ver roupa, sapato, né? A gente vai experimentando e vai deixando. Bianca veio com a mãe ao shopping sem saber o que queria. Imagina se soubesse. Comprou 2 tênis, um vestido e continuou batendo perna pelas lojas. Hoje é meu aniversário, então eu já vim para comprar tudo no impulso. Hoje pode, tá perdoada. Hoje pode. O problema é que além de comprar aquilo que às vezes você não precisa, o impulso também te leva ao descontrole financeiro. E é aí que está o problema. Quando a pessoa não tem um planejamento e age impulsivamente na hora das compras, é a receita certa para o descontrole financeiro. As pessoas precisam não só se planejar, como pensar o quanto elas podem gastar, evitar um número excessivo de prestações e realmente analisar as suas faturas de cartão de crédito e deixar de pagar esses juros que estão altíssimos. Não perceber isso é um grande risco. A ficha da Cristiane demorou a cair. E olha que ela é consumista declarada. Não posso ver uma vitrine que eu adoro gastar. Sou compulsiva. Só que aí começaram a aparecer as contas, as dívidas foram acumulando e ela se embolou toda. Agora diz que aprendeu. Eu estou aprendendo agora, já tive os problemas e agora só compro à vista. Me controlo. Tá conseguindo? Tô tentando. E ainda sobre economia, o Índice Geral de Preços do Mercado, que é usado como referência para a correção de valores da maioria dos contratos de aluguel, fechou o mês de outubro em 0,16%, depois de avançar 0,20% em setembro. Segundo dados da FGV, no mesmo período do ano passado, a variação foi de 1,89%. No ano de janeiro a outubro, o índice acumula alta de 6,63% e em 12 meses de 8,78%. E agora a gente fala de números alarmantes registrados nos hospitais de todo o país. Falhas em atendimentos médicos mataram mais de 1.000 brasileiros por dia só no ano passado. São erros que poderiam ser evitados. Desorganização e falta de recursos estão entre os principais motivos dessas mortes. Em menos de 2 anos, foram 2 cirurgias e várias internações para tentar acabar com a sinusite, mas Reinaldo esbarrou no erro médico. Tirou ali pedaços de osso que ficou dessa cirurgia do corneto expostas. Eu tenho os papéis para provar ali. E de lá para cá, desde o início também da primeira cirurgia para a segunda, eu venho clamando para eles várias dores que eu sinto nessa região. O técnico em segurança eletrônica hoje vive em poder de medicamentos e aguarda uma 3ª cirurgia, desta vez reparatória. A vida praticamente eu costumo falar que eu morri naquela data ali.
Mudou por completo. Trabalhar, eu não estou conseguindo trabalhar mais. Segundo o estudo, a cada 3 minutos, mais de 2 brasileiros morrem por consequência de um erro que poderia ser evitado. O estudo foi comandado por este pesquisador que há 20 anos estuda o chamado erro assistencial. Segundo ele, esse tipo de erro pode ter matado 434 mil pacientes só em 2015. A organização do trabalho e a falta de recursos é responsável por mais de 99% dos problemas. Raramente é um profissional que cometeu de maneira voluntária ou um erro. Se todos os hospitais brasileiros tivessem alto nível de segurança, nós teríamos algo em torno de 127 mil óbitos ano no Brasil relacionados a eventos adversos hospitalares preveníveis. Além das mortes, o estudo fez uma projeção do custo do erro assistencial, o chamado erro médico. Somente em 2015, os planos de saúde podem ter tido um prejuízo que ultrapassa os 5 bilhões de reais. Queria voltar àquele Reinaldo que eu era antes, porque hoje eu não sou mais aquela pessoa. E no próximo bloco você vai ver que há uma semana do Enem, estudantes inventam maneiras para entrar na faculdade. Os alunos estão atrás dos professores youtubers e também dos aplicativos de celular. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Olá, amigos do Link Record News. Eu sou Luiz André Cherubini, diretor do Grupo Sobrevento, que completa agora em novembro 30 anos de teatro. Eu queria convidar vocês a assistir ao espetáculo Só, um espetáculo de teatro de objetos, contemporâneo, surpreendente e emocionante, com figurinos de João Pimenta e música de Arrigo Barnabé. O espetáculo Só está em cartaz no Espaço Sobrevento, aos sábados e domingos, às 20 horas, com entrada franca. Eu espero vocês lá. Olá, Link Record News, Moacir Vieira falando, tudo bom? Gostaria de convidar a todos para um show do meu quarteto, amanhã, dia 29, Moacir Vieira Quarteto, no Armazém da Cidade, dentro do circuito Parque da Vila. O Armazém da Cidade é um espaço cultural que conta com inúmeras atividades para todas as idades, feira gastronômica, feira de moda e shows gratuitos. Portanto, gostaria então mais uma vez de convidá-los. Meu show acontecerá às 5h30 da tarde, Moacir Vieira Quarteto, no Armazém da Cidade, Rua Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena. Espero todos lá. Beijão, um abraço. 3 horas da tarde, mais 37 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News. De volta com uma dica importante, porque quem tem um animal de estimação sabe a dificuldade que é na hora de dar os remédios, você deve saber bem, né? Eles tem não facilitam, vários, não querem abrir a boca, não tem jeito. Agora, para acabar com esse drama, Marcela, tem saída, viu? Algumas empresas criaram medicamentos com sabores e formatos de petiscos. Dá uma olhadinha. A Pipoca, essa maltês de 3 anos, parece hipnotizada. Quem vê esse entusiasmo todo nem imagina que não se trata de um petisco, mas de um remédio. Aqui tem para todos os gostos. Sabor bacon, presunto, picanha e queijo. Tudo para dar uma enganadinha no animal. Para os donos, pode ser um alívio não ter que ficar tentando uma camuflagem no comprimido. Foi o estresse dessa hora que fez Natália buscar uma solução. Não aceitava, e eu tenho um filho de 8 anos e ele ficava desesperado. Então foi ótimo porque a gente não teve nenhuma crise em casa, né? Porque antes ele ficava gritando, ela também se debatendo, né? Porque eu colocava na língua, na garganta dela e fechava a boca. Na hora que eu fechava a boca, ele ficava desesperado, achando que estava machucando, né? E agora não, e até ele mesmo medica ela. Os comprimidos são manipulados em uma farmácia especializada em medicamentos veterinários. Os componentes são específicos para animais. A gente também atende animais de grande porte, que são os equinos. A gente faz com sabor de maçã, que eles gostam muito. E tem os animais silvestres, aves, a gente usa ou petisco ou gotinhas, que a gente coloca na água deles para eles tomar. Segundo veterinários, comprimidos manipulados são eficientes porque não tem como errar na dose e não há desperdício. O animal não deixa sobrar nada. Já tem de casos que o proprietário trocou as medicações, a dele ele deu para o animal e o animal ele consumiu. Ou que ele errou na dose, ele deu um excesso e aí provocou uma intoxicação medicamentosa. E aí o que era para salvar piorou. E já atendi também alguns animais que forçaram tentando dar comprimido ou cápsula e machucou, lesionou a garganta do paciente.
Além disso, como os remédios são feitos na quantidade certa, podem ser também mais econômicos. Você individualiza o tratamento. Hoje isso é muito importante, porque o mesmo comprimido que ele vai pegar para 10 quilos é o mesmo que eu vou prescrever para um pincher de 1,5 kg ou até menos. Aí tem que ficar partindo. Exatamente isso. E o cara tem que comprar a caixa. Ali não, ele vai comprar exatamente os 10 comprimidos do tamanho correto, da fórmula correta. Perfume, condicionador, protetor solar e espuma de limpeza. Parece kit de viagem de mulher, mas tudo aqui é para cachorro e gato. Essa é uma tendência, os cosméticos manipulados para animais. Na manipulação você consegue trabalhar isso. Ele é alérgico a determinado produto, você vai lá, trabalha, não, isso aqui não pode usar para ele, isso aqui pode. Além disso, ainda tem os protetores solares para os cães de pelagem clara, por ter câncer de peles. Assim como tem nos seres humanos, tem nos cães também. O kit para eles é completo. Produtos de beleza especiais e remédios com sabores. Tudo para agradar esses bichinhos que cada vez mais fazem parte da família. Ela é boazinha e tudo, né? Então, quando ela dava medicamento, ela ficava nervosa. Então, era outro cachorro, né? E aí, hoje, então, ela fica tranquila todo o tempo. Sexta-feira, como você sabe, é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News, também na segunda edição. E a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, volta agora à tarde para responder as suas dúvidas sobre alergia nos nossos pets. O que fazer, portanto, quando eles têm alguma reação alérgica, por exemplo? A Luísa vai explicar mais uma vez na companhia do Batman aqui com a gente. Aliás, Luísa, não é à toa que ele está vestido. Tudo bem que ele chama Batman, né? Mas tem uma razão para essa fantasia hoje. Pois é, ele já está em motivo de Halloween, que é na semana que vem, mas ele já está comemorando o Halloween, apesar de realmente o nome dele ser Batman. Muito bem. Vamos responder então as perguntas do pessoal que mandou pra gente. Começando pelo Rafael Oliveira, que é de São Paulo. Ele diz o seguinte: desde que começou a primavera, o cachorro dele está soltando muito pelo. Pode ser algum tipo de alergia? Pode ser algum tipo de alergia, mas normalmente na primavera os cães e os gatos realmente soltam mais pelo. Isso porque eles trocam o pelo do inverno, que é um pelo mais denso, pelo pelo do verão, que é um pelo mais ralo, para conseguir lidar com as temperaturas mais altas. Então, por conta disso, realmente ele solta mais pelo. Mas se você tiver qualquer tipo de dúvida, leve ao médico veterinário para diagnosticar o porquê dessa queda de pelo. Muito bem respondido. Agora a gente fala sobre a pergunta da Luísa Fernandes, que é de Atibaia, interior de São Paulo. Quer saber o seguinte: meu cachorro, segundo ela, não está espirrando, mas está tossindo muito. Será que é alergia isso? Pode ser alergia, mas normalmente quando o cachorro tosse muito, pode ser uma doença chamada de tosse dos canis, que é como se fosse uma gripe. Mas o importante é levar ao médico veterinário, porque se realmente for tosse dos canis, isso pode evoluir para uma pneumonia. Então leve ao médico veterinário para entender o porquê que ele está com essa tosse. Agora o Eduardo Dantas, que é de Manaus, quer saber o seguinte: o que fazer se perceber que o gato está com alergia? A primeira coisa também é levar ao médico veterinário, mas perceba se ele está espirrando, se está saindo secreção, a coloração dessa secreção. Se for uma secreção principalmente amarelada ou esverdeada, aí realmente é para a gente se preocupar muito, porque pode ter algum tipo de bactéria associado. Mas se for só um espirro, por exemplo, por conta de perfume, aí é uma rinite, a gente conversa com o médico veterinário, mas é algo bem mais tranquilo de se lidar. Muito bom, Luísa. Tem o Danilo Monteiro, que é de Jundiaí, que também tem pergunta pra gente. Ele pergunta o seguinte: colocar um umidificador no quarto ajuda a minimizar a alergia dos pets? Ajuda, mas se o seu gato tiver alergia à umidade, aí vai piorar. Mas, normalmente, colocar umidificador sem nenhum tipo de perfume ajuda a dissipar aquelas partículas que ficam soltas no ar. E isso minimiza a alergia, sim. Luísa, para a gente encerrar agora uma dúvida pessoal, agradecendo a você pela resposta aos nossos telespectadores, vamos aproveitar os motivos de fantasia, porque muita gente vai imitar o Batman, vai querer colocar algum tipo de fantasia para o Halloween agora nos seus pets. Vai que a fantasia dá algum tipo de alergia, o que fazer? Imediatamente tirar a fantasia. Então,
a fantasia é ideal de colocar em momentos como esse. O Batman não fica fantasiado o dia inteiro. É só momentos como esse que ele põe a fantasia e já ele tira para brincar tranquilo. Então, não deixar a fantasia por muito tempo no cachorro ou no gato e percebeu que ele está incomodado com alguma coceira, retire e converse com o médico veterinário. Muito bom, Luísa. Obrigado pelas informações. Obrigado, Batman, pela visita com esse soninho tremendo que ele está sentindo. Trabalhou a noite inteira para salvar a cidade, agora está cansado, né? A gente te encontra nas próximas vezes aí, Luísa. Tudo de bom para você. Bom final de semana. Um ótimo final de semana. Obrigada. E é uma semana do Enem, estudantes inventam maneiras para entrar na faculdade. Os alunos estão atrás dos professores, youtubers e dos aplicativos de celular. Veja na reportagem de Grace Abdu. E ele está chegando. Últimos dias de revisão de tudo aquilo que foi aprendido durante o ano. A descontração em sala de aula alivia os ânimos e a paródia ajuda a relembrar as temidas fórmulas. Aquele ritmo do Natal, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Mas os estudos de hoje não se limitam mais aos livros e às aulas. Os alunos têm um grande aliado nas mãos. Eu gosto de olhar as provas do Enem do passado e ir respondendo as questões, que aí eu vou me familiarizando com as questões e eu vou cada vez ficando melhor. E por onde você acessa essas provas? É sempre pelo meu celular mesmo. Ingrid tem 18 anos e quer ser médica. Ela aproveita até os intervalos da aula do cursinho para dar uma olhadinha no celular. E não é no WhatsApp. Eu uso aplicativos que você consegue ler os livros do vestibular, porque fica caro comprar todos eles. Letícia também vai prestar vestibular para medicina. A aluna já conta com a ajuda de professores online. Agora está mais confiante, porque não dorme com dúvidas. O aplicativo que eu uso, ele tira dúvidas no momento que eu estou estudando, então isso para mim é muito importante. Nesse aplicativo que a Letícia usa há pelo menos 5 meses, os alunos pagam pelas dúvidas. Ou como ela, que preferiu pagar um pacote mensal com as perguntas ilimitadas. Os alunos podem enviar as dúvidas por texto, por áudio ou até uma foto de um trecho do livro que ele não entendeu muito bem. E essa interação com o professor é quase instantânea. A resposta demora cerca de 10 minutos para chegar. Foi Caio que respondeu à pergunta da Letícia. Ele é um dos 30 professores que trabalham no aplicativo. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade de São Paulo, ele tira dúvidas de matemática, química e física. Hoje eu tenho um professor no meu bolso, então os alunos conseguem atingir o professor a qualquer momento, a qualquer lugar. O aluno não precisa ir até o professor. O aluno consegue da casa dele tirar uma dúvida, o professor está na casa dele também, está no cursinho, na hora vaga. Rafael é professor de biologia há 4 anos e há 2 trocou as salas de aula por um estúdio. Ele agora é youtuber. Apesar de não ser um contato totalmente presencial, então um contato direto com os alunos, o contato segue por redes sociais ou por algum aplicativo. Vinícius gostou da novidade. Ele escolheu estudar só pelo computador. Eu cheguei a procurar um cursinho presencial, mas por conta do preço, acabei escolhendo um cursinho online. A dica é que os alunos procurem sempre profissionais gabaritados para tirar as dúvidas. Nada de jogar no site de busca e ir acreditando em tudo que lê. Muitas vezes, olhando a internet, a gente tem várias fontes, né? Então, não é aquela coisa, você pode pesquisar e não necessariamente aquilo vai estar certo. Na internet, você tem muita quantidade de material, mas nem tudo é confiável. E no próximo bloco tem a sua opinião aqui no Link Record News. E a gente vai para o intervalo com mais destaques da nossa agenda cultural. Até já. Olá, somos o Etc e Tal e vamos estar no Sesc Consolação numa temporada de muito teatro, humor e circo. O Macaco e a Boneca de Piche, sempre às 11 horas da manhã, no dia 2 e no dia 5 de novembro, no Teatro do Sesc Consolação. Esperamos vocês. Venham! E aí, galera do Link Record News, super combo aqui.
A gente está aqui para convidar vocês para a festa que vai rolar agora nos 2 dias, sábado e domingo, dia 29 e 30, Festa Avalanche. A gente vai estar lançando nosso disco novo, Rogério, e vai ter várias bandas amigas legais. Sim, vai ter Medula, vai ter Paper Malasca e do Talent e Scalene. Medula está lançando disco novo, o Scalene está lançando DVD novo. Estaremos nos 2 dias lá, festa. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Sexta-feira, como você sabe, é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News, também na segunda edição. E a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, volta agora à tarde para responder às suas dúvidas sobre alergia nos nossos pets. O que fazer, portanto, quando eles têm alguma reação alérgica, por exemplo? A Luísa vai explicar mais uma vez na companhia do Batman aqui com a gente. Aliás, Luísa, não é à toa que ele está vestido. Tudo bem que ele chama Batman, né? Mas tem uma razão para essa fantasia hoje. Pois é, ele já está em motivo de Halloween, que é na semana que vem, mas ele já está comemorando o Halloween, apesar de realmente o nome dele ser Batman. Muito bem. Vamos responder então as perguntas do pessoal que mandou pra gente. Começando pelo Rafael Oliveira, que é de São Paulo. E diz o seguinte: desde que começou a primavera, o cachorro dele está soltando muito pelo. Pode ser algum tipo de alergia? Pode ser algum tipo de alergia, mas normalmente na primavera os cães e os gatos realmente soltam mais pelo. Isso porque eles trocam o pelo do inverno, que é um pelo mais denso, pelo pelo do verão, que é um pelo mais ralo, para conseguir lidar com as temperaturas mais altas. Então, por conta disso, realmente ele solta mais pelo. Mas se você tiver qualquer tipo de dúvida, leve ao médico veterinário para diagnosticar o porquê dessa queda de pelo. Muito bem respondido. Agora a gente fala sobre a pergunta da Luísa Fernandes, que é de Atibaia, interior de São Paulo. Quer saber o seguinte: meu cachorro, segundo ela, não está espirrando, mas está tossindo muito. Será que é alergia isso? Pode ser alergia, mas normalmente quando o cachorro tosse muito, pode ser uma doença chamada de tosse dos canis, que é como se fosse uma gripe. Mas o importante é levar ao médico veterinário, porque se realmente for tosse dos canis, isso pode evoluir para uma pneumonia. Então leve ao médico veterinário para entender o porquê que ele está com essa tosse. Agora o Eduardo Dantas, que é de Manaus, quer saber o seguinte: o que fazer se perceber que o gato está com alergia? A primeira coisa também é levar ao médico veterinário, mas perceba se ele está espirrando, se está saindo secreção, a coloração dessa secreção. Se for uma secreção principalmente amarelada ou esverdeada, aí realmente é para a gente se preocupar muito, porque pode ter algum tipo de bactéria associado. Mas se for só um espirro, por exemplo, por conta de perfume, aí é uma rinite, a gente conversa com o médico veterinário, mas é algo bem mais tranquilo de se lidar. Muito bom, Luísa. Tem o Danilo Monteiro, que é de Jundiaí, que também tem pergunta pra gente. Ele pergunta o seguinte: colocar um umidificador no quarto ajuda a minimizar a alergia dos pets? Ajuda, mas se o seu gato tiver alergia à umidade, aí vai piorar. Mas, normalmente, colocar o umidificador sem nenhum tipo de perfume ajuda a dissipar aquelas partículas que ficam soltas no ar. E isso minimiza a alergia, sim. Luísa, para a gente encerrar agora uma dúvida pessoal, agradecendo a você pela resposta aos nossos telespectadores, vamos aproveitar os motivos de fantasia, porque muita gente vai imitar o Batman, vai querer colocar algum tipo de fantasia para o Halloween agora nos seus pets. Vai que a fantasia dá algum tipo de alergia, o que fazer? Imediatamente tirar a fantasia. Então, a fantasia é ideal de colocar em momentos como esse. O Batman não fica fantasiado o dia inteiro. É só momentos como esse que ele põe a fantasia e já ele tira para brincar tranquilo. Então, não deixar a fantasia por muito tempo no cachorro ou no gato e percebeu que ele está incomodado com alguma coceira, retire e converse com o médico veterinário. Muito bom, Luísa. Obrigado pelas informações. Obrigado, Batman, pela visita com esse soninho tremendo que ele está sentindo. Trabalhou a noite inteira para salvar a cidade, agora está cansado, né? A gente te encontra nas próximas vezes aí, Luísa. Tudo de bom para você. Bom final de semana. Um ótimo final de semana. Obrigada. E é uma semana do Enem, estudantes inventam maneiras para entrar na faculdade. Os alunos estão atrás dos professores, youtubers e dos aplicativos de celular. Veja na reportagem de Grace Abdu. E ele está chegando. Últimos dias de revisão de tudo aquilo que foi aprendido durante o ano.
A descontração em sala de aula alivia os ânimos e a paródia ajuda a relembrar as temidas fórmulas. Aquele ritmo do Natal, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Mas os estudos de hoje não se limitam mais aos livros e às aulas. Os alunos têm um grande aliado nas mãos. Eu gosto de olhar as provas do Enem do passado e ir respondendo as questões, que aí eu vou me familiarizando com as questões e vou cada vez ficando melhor. E por onde você acessa essas provas? É sempre pelo meu celular mesmo. Ingrid tem 18 anos e quer ser médica. Ela aproveita até os intervalos da aula do cursinho para dar uma olhadinha no celular. E não é no WhatsApp. Eu uso aplicativos que você consegue ler os livros do vestibular, porque fica caro comprar todos eles. Letícia também vai prestar vestibular para medicina. A aluna já conta com a ajuda de professores online. Agora está mais confiante, porque não dorme com dúvidas. O aplicativo que eu uso, ele tira dúvidas no momento que eu estou estudando, então isso para mim é muito importante. Nesse aplicativo que a Letícia usa há pelo menos 5 meses, os alunos pagam pelas dúvidas. Ou como ela, que preferiu pagar um pacote mensal com as perguntas ilimitadas. Os alunos podem enviar as dúvidas por texto, por áudio ou até uma foto de um trecho do livro que ele não entendeu muito bem. E essa interação com o professor é quase instantânea. A resposta demora cerca de 10 minutos para chegar. Foi Caio que respondeu a pergunta da Letícia. Ele é um dos 30 professores que trabalham no aplicativo. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade de São Paulo, ele tira dúvidas de matemática, química e física. Hoje eu tenho um professor no meu bolso, então os alunos conseguem atingir o professor a qualquer momento, a qualquer lugar. O aluno não precisa ir até o professor. O aluno consegue da casa dele tirar uma dúvida, o professor está na casa dele também, está no cursinho, na hora vaga. Rafael é professor de biologia há 4 anos e há 2 trocou as salas de aula por um estúdio. Ele agora é youtuber. Apesar de não ser um contato totalmente presencial, então um contato direto com os alunos, o contato segue por redes sociais ou por algum aplicativo. Vinícius gostou da novidade. Ele escolheu estudar só pelo computador. Eu cheguei a procurar um cursinho presencial, mas por conta do preço, acabei escolhendo um cursinho online. A dica é que os alunos procurem sempre profissionais gabaritados para tirar as dúvidas. Nada de jogar no site de busca e ir acreditando em tudo que lê. Muitas vezes, olhando a internet, a gente tem várias fontes, né? Então, não é aquela coisa, você pode pesquisar e não necessariamente aquilo vai estar certo. Na internet você tem muita quantidade de material, mas nem tudo é confiável. E no próximo bloco tem a sua opinião aqui no Link Record News. E a gente vai para o intervalo com mais destaques da nossa agenda cultural. Até já. Olá, somos etc e tal e vamos estar no Sesc Consolação numa temporada de muito teatro, humor e circo. O Macaco e a Boneca de Piche, sempre às 11 horas da manhã, no dia 2 e no dia 5 de novembro, no Teatro do Sesc Consolação. Esperamos vocês. Venham! E aí galera do Link Record News, Super Combo aqui. A gente tá aqui para convidar vocês para a festa que vai rolar agora nos 2 dias, sábado e domingo, dia 29 e 30, Festa Avalanche. E a gente vai estar lançando nosso disco novo, Rogério. E vai ter várias bandas amigas legais. Sim, vai ter Medula, vai ter Parmalasca e do Talent, Muscalene. Medula tá lançando disco novo, o Muscalene tá lançando DVD novo. Estaremos nos 2 dias lá, na festa. Sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Faltando 5 minutos para as 4 da tarde no horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. De volta falando de saúde, porque quem quer emagrecer acaba de ganhar mais uma aliada. Uma banana mais nutritiva, com mais fibras e também menos calórica. Olha. Marcela, e ela caiu no gosto dos adeptos das dietas. A fruta foi desenvolvida em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, depois de 16 anos de pesquisa. Dá uma olhada. Ela já é chamada por aí de banana fit. A beluna promete agradar quem está de dieta. É que essa espécie tem menos calorias,
e é mais nutritiva por causa da alta concentração de amido resistente. Esse amido resistente seria um tipo de açúcar, né, que passa pelo intestino, e no intestino grosso ele favorece tanto a absorção de outros nutrientes, como também auxilia na flora intestinal. A nova espécie de banana ganhou esse nome Beluna, em homenagem à cidade catarinense de Siderópolis, que já foi chamada de Nova Beluno. A fruta foi desenvolvida na Epagre de Itajaí, durante um estudo que durou 16 anos. E além de agradar o consumidor por ser saudável, agrada também o agricultor. É que ela é mais resistente a algumas doenças. Existe um tipo de doença que costuma atingir plantações de banana, principalmente da banana maçã, que a gente costuma encontrar facilmente no supermercado. É o mal do Panamá, mas a beluna é resistente a este tipo de doença e também a cigatoca amarela e negra. Bananicultores de Santa Catarina estiveram na Epagre para conhecer a nova espécie que demora em média 1 ano e meio para dar frutos. Além da banana beluna, a Epagre de Itajaí também desenvolveu novas espécies de hortaliças. É o alface litorânea e o tomate caiçara. Ambos são mais resistentes ao calor e a algumas doenças. Por isso, são ideais para um manejo orgânico. Preconiza a não utilização de agrotóxicos. Dessa forma, são cultivares que têm uma resistência, que são mais robustas do que as cultivares que estão no mercado, tanto para doença quanto para pragas. Bom, momento de interatividade agora no Link Record News. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público pode cortar o salário dos servidores em greve. A gente perguntou na nossa enquete de hoje se você concorda com essa medida. Você pode mandar a sua opinião e votar na nossa enquete usando a hashtag Link Record News. Chegaram várias mensagens via WhatsApp, a gente agradece, a gente vai ler aqui as últimas que chegaram, momentos finais também para você votar na enquete. Vamos às mensagens aqui, a sua opinião na tela. Começando com José Costa, de Cruz das Almas, na Bahia. Sim, ele concorda, pois o direito da greve está sendo utilizado de forma indiscriminada e tem prejudicado muito a população. O direito à greve foi criado para ser utilizado como último recurso, é o que diz o José. Obrigado por participar. Mais uma opinião chegando do Joel, de Jaboatão, Pernambuco. Sim, o funcionário público não está acima da lei. Esses sindicatos só querem ganhar dinheiro às custas dos próprios funcionários. Tá certo, então, obrigada pela sua participação. Tem também o Vando da Bahia, que diz sim, o funcionário público não está acima da lei. Esses sindicatos só querem ganhar dinheiro às custas dos próprios funcionários. Muito obrigado, Vando, a todos que manifestaram aí as suas opiniões por meio do nosso WhatsApp, também por meio das redes sociais, sempre com a hashtag LinkRecordNews. Lembre-se que para você seguir-nos no Twitter e manifestar o que pensa, basta seguir ali no @RecordNews. Você cria um novo tweet, coloca o que pensa, o seu nome, a cidade de onde interage, sempre com a hashtag igual está aqui embaixo. Vamos agora então saber o resultado final da enquete, conforme você votou pelas redes sociais. Está na tela a maioria, portanto, 67% dizendo que sim e 33% dizendo que não. Essa é, então, a votação final de hoje. Obrigado a você que votou. Na segunda-feira tem mais enquete para que você participe com a gente e enriqueça as nossas discussões. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Com a sua opinião, a gente encerra essa edição. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News está à sua disposição aqui na tela, sempre em 2 edições, de segunda a sexta, 11 da manhã e 3 horas da tarde. Você fica agora com o programa Pet Channel. Mas siga participando pelas redes sociais. Eu te encontro aqui no final de semana. A partir de segunda estarei de férias, mas você vai ficar na companhia sempre muito bem com a Marcela, com a Lidiane e também com o Nolan e a Maria Clara. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.